Alô, insanos! Rádio Insane. Aqui você encontra os melhores tons, as melhores cores, o melhor perfil de cor que vai fazer o seu vídeo mudar totalmente. Alpha by Insanes. Isso daria um bom locutor. Galera, se liga só, um dos principais pontos que faz o seu vídeo se transformar em um vídeo impactante é a cor que você coloca, que você aplica dentro dele, o tratamento de cor. E hoje com esse conteúdo eu vim mostrar aqui pra vocês como que eu aplico o meu LUT e como que eu faço o tratamento da minha imagem com base dentro desse LUT. Esse LUT foi um LUT que eu criei dentro do Lightroom. Se vocês quiserem que eu faça esse conteúdo de como que você mesmo pode criar o seu próprio LUT, comenta aqui embaixo. E aproveitando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você sempre estar por dentro dos próximos conteúdos. Mas nesse conteúdo aqui de hoje eu vou mostrar como que eu aplico e trato dentro da minha base de cor. Para quem quiser ter essa cor aqui, é só entrar no CF, bota um Insane, o melhor curso de audiovisual onde você vai aprender a se transformar em um grande filmmaker e fazer sucesso por toda a vida e ganhar mais de 10 mil reais por mês, com certeza. Por diversas vezes eu já recebi feedback de casais falando: caralho, velho, a cor do seu vídeo é uma cor muito bonita. Obviamente que não são todos os casais que prestam atenção nesse aspecto da cor, mas é que por falta de experiência a pessoa tá achando o seu vídeo bonito, mas às vezes ela não sabe identificar o porquê que é tão bonito, mas ela sabe que o seu vídeo, ela tá vendo que o seu vídeo é bonito. E se o seu vídeo for bonito o suficiente, ele vai se destacar da sua concorrência, ele vai se destacar dos outros filmmakers que faça a mesma coisa que você faz, né? No caso aqui a gente tá falando de um vídeo de casamento que eu vou mostrar pra você. Mas outros casais também, alguns casais que entendem que já fiz casamento de filmmaker, já fiz casamento de fotógrafo. Cara, a gente procurou, a gente pesquisou, a gente navegou nesse mercado de vídeo de casamento e a cor do seu vídeo é uma cor muito boa. É uma cor que ela ainda predomina os tons verdadeiros da imagem, mas que tem um ar gostoso, um branco que é branco, uma pele que é pele. Pra você ter uma boa base de cor, pra você tratar depois dentro do seu software de edição, você tem que se atentar sempre aos três principais pontos, que são white balance. Então, quando você for calibrar o white balance da sua câmera, mano, Kelvin, sempre bata o branco. Se você estiver apontando a câmera para uma situação branca e aquele branco não estiver sendo o mais próximo do branco, corrija com o tom do Kelvin e deixe aquilo o mais próximo possível da cor que você está enxergando. Porque assim você vai manter os tons de branco em branco, você vai manter os tons de amarelo em amarelo. O que é verde continua sendo verde e assim por diante. Outro ponto importante é a exposição da sua imagem. Eu uso muito o fotômetro, então para o perfil de cor que eu uso, que eu já vou falar sobre isso, é importante que eu deixe o meu ponto de exposição sempre 2 pontos a mais do zero. E o zero a câmera tá lendo ali como tá correto, tá tudo exposto. Mas pro perfil de cor que eu uso, que entra como terceiro ponto e também super importante, eu uso a minha exposição sempre um pouquinho a mais. Não é o ponto de chegar a estourar a minha imagem, mas eu deixo sempre todos os pontos de preto com o máximo de informação possível para depois eu puxar isso e contrastar do jeito que eu quiser. Galera, se liga só, já tô aqui com o meu Premiere aberto e eu selecionei aqui 3 momentos diferentes de 3 tons de cores diferentes. Lembrando que em todos os momentos eu fiz a calibração de white balance, de exposição e obviamente, que nem eu comentei com vocês, o que leva muito em consideração é o perfil de cor que vocês estão usando na câmera. Eu fiz essas imagens aqui com a Sony A7 III e o perfil que eu uso na minha câmera, logo eu também venho trazer um conteúdo sobre isso aqui para vocês. É um perfil de cor em que eu deixo a minha imagem bem lavada. Basicamente, para explicar para vocês, independente do perfil de cor que vocês usem aí, o lance é o máximo de informação que você conseguir capturar dentro das sombras, sem obviamente estourar os brancos demais, sem estourar as altas luzes, de deixar tudo ali dentro do padrão, dentro de conseguir informação dentro do verde, conseguir informação dentro das sombras. Por exemplo, essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Se liga só. A sombra do cabelo da noiva, por mais que tá escuro, eu consigo ver. As minhas sombras lá atrás, aqui perto da árvore, perto desse matinho aqui, já tá um pouco mais escuro, certo? Mas mesmo assim eu consigo entender o que é que tem dentro ali. E mesmo assim é um escuro que eu tenho informação suficiente dentro dessas sombras. Não é um escuro totalmente black e também não está estourado. Tá neutro. Pulando aqui para mostrar outras cenas para vocês. Ó, essa aqui é a entrada da noiva. Eu fiz essa cena aqui de 50 mm e, mano, tá tudo iluminado. O branco não tá estourado.
O preto do terno tá ok. Obviamente que só lá no fundo, porque era um fundo preto, que tá preto. Mas todas as sombras da minha cena, elas estão iluminadas. E os meus brancos também estão iluminados. Por que eu tô falando isso pra você? Todas as vezes que você for aplicar o seu LUT, que você for fazer a sua correção de cor, e se você quiser deixar a sua imagem mais contrastada, por exemplo, como eu gosto de fazer, as minhas cores são sempre mais contrastadas, é um padrão que faz parte da minha identidade. E se você também quiser fazer isso, e você gravar já contrastando a sua imagem, você não vai conseguir ter informação suficiente para você tirar esse contraste caso você queira depois. E se você gravar a imagem pelo lado contrário, se você deixar as sombras com informação suficiente, você consegue contrastar até o nível máximo que você estiver olhando, né? Que você curtir, porque também você não vai contrastar a parada para ficar feio. Galera, se liga só, o que eu faço aqui dentro do meu Premiere, o primeiro passo é abrir uma camada de ajuste. Estou editando numa timeline de 24 fps, então a minha camada de ajuste também vai ser padrão a isso. Eu coloco aqui a minha camada de ajuste em cima dos takes que eu vou querer aplicar esse mesmo LUT que eu vou colocar aqui. E na sequência você pode vir aqui em criação, tá? Você vai aqui na barrinha de cor, você vai em criação, aqui em look, se você clicar, ele vai abrir essa janelinha que você consegue procurar o LUT dentro da sua pasta. Cliquei aqui no meu LUT, galera, e se liga só, esse LUT que eu fiz, ele deixa o branco bem branco. Então é importante que, de novo, não deixe o branco da sua cena tão amarelado e nem tão azulado. Deixa o que é branco, é neutro. E ele também dá uma leve suavizada nos tons de verde, tá? Isso aqui eu tenho vários LUTs criados e esse daqui é um dos LUTs que eu acho que combina muito com esse casamento. Por isso que eu vou aplicar. Isso também é bem importante. Cada trabalho que você for fazer não é obrigatório que você sempre use a mesma cor em tudo. Cada trabalho que você faz, cada casamento que você faz, você pode de repente brincar com uma cor diferente, tá? E isso não vai deixar de você seguir uma linguagem. A linguagem é feita entre vários outros elementos e não só a cor. Se liga só como que esse LUT ele se aplica bem em todas as imagens. Ó. O vestido da noiva tá branco, aqui tá branco, e aí pulando pra cá a gente entra pra cerimônia. Os tons da cerimônia é um tom mais amarronzado, alaranjado, então, mas mano, ficou muito bonito. Praticamente aqui eu não vou precisar fazer tantos ajustes, porque tem um ponto que é bem importante. Eu uso um monitor da Atomos, é um Atomos Shinobi, e dentro dele eu consigo carregar os meus LUTs. Nesse casamento aqui, eu já filmei prevendo esse LUT, ou seja, ele me dá uma prévia da cor já ali na hora, antes mesmo de eu gravar. Então eu consigo fazer o balanço do meu branco exatamente como tá aqui. Então o que eu tô vendo aqui foi exatamente o que eu vi quando eu filmei. Isso é muito bom porque facilita o processo de colorização de depois, sendo que você já gravou fazendo o balanço certinho para esse LUT. E olha só a diferença, mano, se eu tirar aqui o meu LUT, a imagem é assim, tá vendo? Olha como que é gostoso você ver depois de pronto, mano, como eu gosto de tratar a cor. Mas vamos lá, o que interessa, galera. Apliquei aqui o meu LUT, eu vou abrir essa primeira imagem. Sempre que eu faço, eu mexo aqui primeiro em correções básicas. Nesse ponto, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui dos highlights para deixar a minha imagem um pouco mais clarinha. Eu vou dar um tapinha de leve nos meus contrastes. Vou vir aqui em branco e vou talvez diminuir um pouquinho para deixar uma penumbrazinha de leve. E vou aumentar suavemente a minha saturação, tipo, muito pouco, tá vendo? Aqui na temperatura, vamos testar, talvez deixar um pouco mais amarelo, fica bem bonito, e aí eu posso balancear esse amarelo com um tomzinho de verde leve. E olha só como é gostoso, como facilita você gravar com o white balance certo. Olha o tanto de coisa que eu consigo fazer em um toque, mano. Tipo, olha como a minha imagem já muda. Aí depois disso eu vou vir aqui em curvas, eu gosto sempre de brincar com os tons de branco da minha curva, em quase todos os takes eu faço isso. E vamos ver como que fica se eu contrastar mais um pouquinho aqui. Gostei. Mas aí contrastando, eu acho que o amarelo ficou muito forçado, então eu vou vir aqui e tirar um pouquinho dele de novo. E assim que a gente tem essa imagem. Essa imagem aqui, ela tá muito parecida com a próxima imagem também. Óbvio, foi gravada na mesma condição de luz, foi gravada com a mesma temperatura, então todas as minhas imagens estão dentro desse tom. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em controles de efeito, vou copiar a minha correção de cor e vou aplicar ela aqui na próxima imagem. E eu mantenho o mesmo padrão de cor para todas elas. Caso eu aplique em alguma imagem que eu queira fazer que saia um pouco diferente, é só você vir aqui
e regular um pouquinho do seu tom para ficar mais parecido possível com as outras. Aqui nessa imagem da cerimônia, na entrada da noiva, eu vou tirar também para vocês observarem como que tá bem neutro e lavado, né, com todas as informações que eu comentei. E mano, depois que você aplicar a sua camada de ajuste, a correção que você for fazer nunca é na camada de ajuste, tá? Isso é bem importante, lembrem-se disso. O ajuste sempre é no take. Por exemplo, se eu ajustar a cor dessa imagem em cima da minha camada de ajuste, toda a correção que eu fizer em cima dessa imagem vai ser aplicada nas outras cenas. E às vezes nem é sempre que isso acontece, você precisa ir ajustando de uma em uma. Aí sim o resultado vem com uma cor muito foda. Nesse take aqui da noiva da entrada, eu vou só aumentar um pouquinho o amarelo, vou dar de novo um leve tapa no contraste, vou aumentar aqui um pouco os meus brancos e vou tirar um pouco dos meus realces. Já deu uma diferença de leve no tom de amarelo. Aí eu vou vir aqui nas minhas curvas e vou contrastar um pouquinho mais para deixar uma penumbrazinha gostosa. Agora sim a gente consegue ver uma diferença notável. E talvez se eu jogar o ponto de cima aqui formando um S, contraste um pouquinho mais e dá um pouquinho mais de luz aqui no vestido dela. Na sequência, galera, que vocês podem fazer também, que eu gosto bastante, tá? Se você clicar aqui em disco e correspondência de cor, ele vai abrir esses 3 discos, que é o disco para você mexer na sombra, para você mexer nos meios tons e nos realces. Eu não sei se nesse caso aqui vai ficar legal, mas o que eu faço também é sempre jogar os realces um pouquinho mais pro rosa, porque ele deixa a minha imagem ainda um pouco mais... porque ele deixa o meu branco um pouco mais rosadinho. E isso também é um gosto, depende, não é uma regra, tá? Isso aqui vai do gosto de cada um. Cor, repito, cor é gosto, cor é identidade. Então não precisa seguir um padrão de cor para você entrar num hype. Faça o seu próprio hype, o hype que você olha o seu trampo e fala, mano, tá bonito. E que principalmente o seu cliente saiba olhar e entender que o seu trampo é foda, que a sua cor tá muito bem feita. Agora você deve estar se perguntando assim, mas Gui, eu não tenho LUT nenhum, onde é que eu consigo comprar um LUT? Onde é que eu consigo baixar um LUT? Existem vários LUTs liberados na internet, vários. Se você colocar no Google Color Grading /LUT, vai aparecer milhares de packs que você consegue baixar gratuitamente. O difícil é você achar uma cor que se adeque exatamente com a sua imagem. Por isso que é tão importante que você faça a gravação do jeito certo, porque se você fizer a gravação do jeito certo, possivelmente todos os LUTs que você baixar, que você fizer, vai se encaixar bem na sua cor. Aí que você vai precisar é ajustar do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Mas se você é o cara que você tem um LUT e mesmo assim você quer fazer um tratamento de cor só na sua imagem, é possível também. É o que eu vou fazer aqui agora. Se liga só, eu vou apagar aqui a minha camada de ajuste e vou tratar um take aqui para vocês do zero. O que eu faria? Esse take ele tá azulado porque ele tá aqui ainda com o nosso ajuste. Eu vou apagar e aqui a gente tem a nossa imagem original, bruta, sem nenhum ajuste. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela e se liga só. Eu vou aumentar um pouquinho dos contrastes aqui para deixar essa imagem um pouquinho mais contrastadinha de leve. Vou aumentar um pouquinho dos meus realces, bem de leve também. Vou puxar carregado um pouquinho aqui nas minhas sombras e vou aumentar um pouquinho dos meus brancos. Essa imagem ela tá esverdeada, ela puxou para o verde quando eu fiz esses ajustes. Então o que eu vou fazer? Aqui na tonalidade eu vou puxar para o rosa e ele já está voltando a um tom bem gostosinho do quente da pele. Aqui eu posso calibrar esse amarelo um pouquinho mais, mexendo na temperatura e jogando um pouco mais para o quente. Aí na sequência eu vou vir aqui em curvas e vou criar os 3 pontos aqui da curva do S. Mas aí se abaixando aqui o primeiro ponto ele vai dar um contraste legal, mas tem que ser bem pouco para não criar uma vinheta aqui na nossa imagem, tá? Eu vou carregar o ponto aqui do meio e vou voltar lá em cima, porque essa imagem ainda para mim tá um pouco esverdeada. Demais pro meu gosto aqui. Aqui em disco e correspondência de cor a gente vai ajustar esses tons aqui de verde, galera, na nossa imagem. Você vai vir aqui em meios, nos realces e vai jogar aqui, ó, entre o azul escuro e o rosa. Aí eu vou voltar para cá e vou abaixar um pouco dos realces. O que você pode fazer para melhorar essa imagem? Em efeitos, se você escrever nitidez, agora o que a gente vai fazer vai aplicar esse efeito aqui de nitidez na nossa imagem e vai vir aqui em controle de efeito para aumentar bem de leve essa nitidez, galera. Tome cuidado para não transformar essa nitidez estranha e forçada demais na imagem. É só um pouquinho para a gente conseguir enxergar um pouquinho mais dos detalhes aqui. Olha só como que já faz bastante diferença
Não sei se vocês conseguem enxergar isso com a gravação aqui da tela, mas tá bem diferente essa imagem já. Aqui na saturação, eu vou tirar um pouquinho, mas é o gosto também, eu poderia deixar um pouco mais vivo assim, mas eu vou tirar um pouquinho para deixar um pouco mais suave os meus tons, sem forçar tanto, e aumentar um pouquinho das minhas sombras. E aí vamos brincar aqui um pouquinho com os realces de novo. A cada vez que eu mexo aqui, vocês estão vendo que a imagem ela muda o tom, né? Então eu vou ter que vir aqui de novo. Aqui nos meus tons eu vou mexer um pouquinho para deixar um pouco mais rosado, para tirar esse tom de verde. E mano, olha só o que a gente já conseguiu fazer na nossa imagem sem usar nenhum preset de cor. Só fazendo a correção básica dentro do próprio Premiere, dentro da própria ferramenta que a gente tem dentro do software. Mano, o grande segredo de você conseguir uma cor boa, repito, pela terceira vez, faça a exposição certa, faça o white balance certo, mano, e por favor. Eu gosto de usar os meus LUTs porque eu já tenho uma pré-definição dos tons, né, então tipo, eu não preciso ficar fazendo esse ajuste take a take. O LUT que eu criei, ele já aplica numa base de cor para eu conseguir fazer esse tratamento fino depois. Mas é isso, eu só mostrei para vocês também uma forma de você tratar a sua cor sem depender de nenhum preset que você consiga fazer agora na sua cena. Insanos, é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não se esqueça de comentar aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Então até o próximo conteúdo aqui desse canal Insano. Falou!